Vamos agora para o item 6 da apologética cristã, dessa lição 1, a apologia das ações e a apologia das ideias. O comentário diz: nos dias do Novo Testamento, os cristãos sofriam 3 tipos de ataques: ataques doutrinários, ataques filosóficos e ataques físicos. Muitas das epístolas foram escritas para defender a fé cristã. A epístola aos Gálatas foi escrita para nos defender dos ataques doutrinários, que estavam vindo principalmente dos judeus, né? E as epístolas aos Coríntios foi escrita para nos defender dos ataques filosóficos. Lembre-se que Corinto era uma cidade da Grécia, e a filosofia ali era muito forte. Então tinha alguns que seguiam aqueles caminhos filosóficos. Durante a história, os cristãos foram perseguidos cruelmente pelo Império Romano por cerca de 400 anos. E depois pelo catolicismo por cerca de 1100 anos. 1100 anos eu estou contando aqui só dos anos 400, quando a Igreja Católica já estava organizada, já tinha organizado o Edito de Tessalônica no ano 380, proibindo o funcionamento de qualquer igreja diferente da Igreja Católica e dizendo que usaria a força do Império. Então essa instituição que matava, com certeza absoluta, ela já não era igreja cristã. Os protestantes caem no erro absurdo de dizer que era a igreja cristã e que eles reformaram a igreja cristã. Não era. Todos os historiadores que você perguntar, você vai ver, ele vai dizer, olha, aquela religião que dominava Roma, que era, essa religião é a Babilônia Apocalíptica, ela foi organizada na Igreja Católica, Semíramis se tornou Maria, Tamuz se tornou Jesus, e foram organizando. Então, os reformados, nós temos que falar isso para aquelas pessoas saírem correndo de lá. Os reformados, eles reformaram a Babilônia Apocalíptica, não a verdadeira igreja de Jesus desviada. E tanto que eles já voltaram para a Igreja Católica. Você pode pesquisar na internet, em 2017, todas as igrejas reformadas, as 4, anglicana, luterana, presbiteriana e metodista, elas assinaram com a Igreja Católica. E quando você encontra lá, os líderes falam, por enquanto nós não vamos transmitir isso para o povo. Ou seja, o povo nem sabe, mas eles já são católicos. Voltaram a fazer parte da Babilônia Apocalíptica declaradamente. E estão querendo levar as Assembleias de Deus nessa, né? Então, 1100 anos é do ano 400 até os anos 1500, em número redondo, falando do período da Reforma. A Igreja Católica matou, como o Império Romano não matou a Igreja Cristã. Você veja, o Império Romano, as perseguições nós podemos considerar no ano 89, quando Domiciano começou a perseguir, mas vamos considerar em números redondos, do ano 100. Vai até os anos 300, 312, então vamos considerar em número redondo no ano 300. Você tem 200 anos de perseguição. E nesses 200 anos de perseguição, às vezes entrava um imperador que ele não perseguia os cristãos. Ele pegava mais leve com os cristãos. Daqui a pouco vinha um imperador que ele perseguia mais. Já na perseguição católica não tem interrupção. Existe uma lei que eles instituíram no ano 380 e eles dizem que conseguiram exterminar todas as igrejas que defendiam, que rejeitavam o batismo de recém-nascido. Eles dizem que conseguiram exterminar ela ali pelos anos 700. Mas é mentira, nós estamos aqui. Tanto que no ano 1200, eles encontraram uma igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido, uma igreja pentecostal, vivendo escondido nas montanhas da França, numa região que não era dominada pelo Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o Papa não tinha acesso. Quando entregaram aquela região de Lyon ao Papa, encontraram muitos cristãos lá. Tanto que só essa perseguição, eles criaram a Inquisição para matar essa igreja. Eles estavam matando os islâmicos lá em Jerusalém, nas cruzadas, e eles criaram a Inquisição para matar essas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Aí alguns falam assim, mas foi meia dúzia de gato pingado. Uma perseguição que durou 300 anos, sem interrupção, a Inquisição perseguindo e matando
Diz a história que teve autoridades católicas, inquisidores, que chegavam em determinado local, ouviam dizer que aqui tem muitos desses que não aceitam o batismo de recém-nascido. Mas como é que nós vamos saber quem é católico e quem é desse outro grupo? Isso está na história. O inquisidor falou, olha, vamos matar todos. Quando chegar lá em cima, Deus identifica quem é dele, separa para o céu, os outros ele manda para o inferno. Era assim que eles faziam e eram torturas de todos os tipos. A Inquisição foi criada para matar igrejas que não seguiam o rito católico. Então, foi uma perseguição muito, muito pior do que a romana. E eu concluo, mas a pior das perseguições é a perseguição enrustida. E olha, é a que nós estamos vivendo hoje. Olha, é a que Israel está vivendo hoje. Israel, agora ele renunciou, vai ter outra eleição em Israel. Mas o presidente de Israel, o Herzog, é um homem que ele não é judeu, ele é Ashkenazi, e esse grupo começou a se dizer judeu, mas a história comprova que eles não são. Eles são descendentes de Gomer, filho de Jafé. E quando você vai lá em Ezequiel 38, exatamente está escrito que Gomer iria atacar Israel. Esse homem ele foi eleito presidente de Israel com um monte de alianças estranhas, até com países árabes, com grupos árabes, coisa que é dito jamais um presidente de Israel fez aliança com árabes para chegar à presidência. Ele fazia com grupos israelitas. Esse homem ele faz parte também de um grupo do judaísmo hassidista, que é o judaísmo que nasceu entre os Ashkenazi, lá na Ucrânia. Esse hassidismo, ele é um espiritismo. O fundador dele, Baal Shem Tov, era espírita. Então é uma perseguição enrustida. Israel não sabe, não percebe que eles colocaram no poder, que ele teve que renunciar porque não conseguiu maioria no Sinédrio, no Congresso. Ele renunciou e vai ter outra eleição. Agora ele vai fazer novas alianças. Lembre-se que a Bíblia diz que o anticristo fará aliança com muitos por uma semana. Então, as alianças que estão sendo costuradas no Oriente Médio, irmãos, olhem para isso. Você for olhar nos 2000 anos de Israel, não aconteceu em nenhum caso uma aliança como essa com essas que estão acontecendo. Tudo indica que nós estamos muito próximo do fim. Israel está fazendo aliança com espíritas hassidistas que se dizem judeus e não são. Na verdade, são da sinagoga de Satanás. Essa é uma perseguição enrustida. As pessoas não conseguem ver. A igreja cristã também está sofrendo uma perseguição enrustida. Porque você vê a adventista do sétimo dia chamando os assembleianos de irmãos. Mas eles são falsos, porque na verdade eles dizem que nós, por não guardarmos o sábado como eles guardam, eles dizem que nós temos a marca da besta. Então são falsos. Porque se eles acreditam que nós temos a marca da besta, então eles não deveriam nos chamar de irmãos. Mas você encontra essas pessoas, como por exemplo o Rodrigo Silva, elogiando a Igreja Católica. Ele até tem um vídeo que ele fala, dizem que eu me converti ao adventismo do sétimo dia. Mas quando eu estava no catolicismo também eu era convertido, os nossos irmãos estão lá. Como assim? Então os idólatras agora são nossos irmãos também? Isso está na Assembleia de Deus, irmãos. Tem um irmão que ele é da Assembleia de Deus, aqui de Bom Sucesso, e ele sempre diz que as pessoas falam os nossos irmãos católicos. Se eles são nossos irmãos, então a idolatria leva o homem para o céu também, não impede o homem de ir para o céu. Esse discurso é um discurso falso, porque o Papa, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ele estava lá no Encontro Mundial da Juventude e tal, e ele falou, olha, a única igreja verdadeira é a Igreja Católica. O que ele está dizendo? Que a Assembleia de Deus não é a igreja verdadeira. Aí o assembleiano vai falar, não, somos todos irmãos. Ou seja, o assembleiano não sabe nem o que eles pregam. Porque se ele soubesse que o assembleiano é chamado de igreja falsa
pelo Papa, pelos católicos, de ter a marca da besta, pelos adventistas, né, de ser chamado de herege por defender o livre-arbítrio, pelos protestantes. Aí o assembleiano fala o seguinte: somos todos irmãos, vem dar aula aqui na FAECAD, né, vem dar aula aqui na igreja, somos todos irmãos. Olha, nós pregamos doutrina da salvação diferente, cuidado com essa afirmação. E aí eu prossigo aí no comentário. E o que é a perseguição enrustida? É aquela em que Satanás usa homens para inserir ensinos bíblicos errôneos. A perseguição declarada tem duas formas. Então tem a perseguição enrustida, que é esse exemplo que eu dei. Tanto Israel quanto a igreja, eles estão sendo atacados pela perseguição enrustida. As igrejas protestantes, elas matavam as igrejas evangélicas que não aceitavam o batismo de recém-nascido até 1790, até 1800. Só vocês estudarem. Eu fiz um estudo sobre as bruxas de Salém, lá no curso de Apocalipse, e eu coloquei lá que eles mataram um pastor anabatista, e no julgamento chegaram para ele e perguntaram: teus filhos são batizados? Ele disse: só o mais velho. Por quê? Porque ele pertencia a uma igreja que não batiza recém-nascido. Os protestantes que lideravam os Estados Unidos ali, eles falam: mata esse homem. Vocês podem pesquisar que eles mataram esse pastor anabatista. Qual era o crime? Era não aceitar o batismo de recém-nascido. Quando foi proclamada a independência dos Estados Unidos, eles colocaram lá: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Os protestantes não puderam mais nos matar. Então o que eles fizeram na história? Eles começaram a se tornar amigos. Mas veja a história: quem trouxe os protestantes para o Brasil, pode ver, o primeiro missionário protestante da igreja presbiteriana, ele era um maçom. Ele abria templo da igreja protestante, templo maçom. A maçonaria é satanismo. Então por que a maçonaria, vamos dizer, de alguma maneira promove essas igrejas? E agora nós vamos nos unir a essas igrejas? Isso significa morte espiritual. Bom, aí eu prossigo, né? Agora a perseguição declarada, ela tem duas formas, física e de ensinos. Física, exemplo da perseguição física: Império Romano, Igreja Católica, Islamismo. E de ensinos, exemplos de perseguição de ensinos, por exemplo, no judaísmo. O judaísmo, no começo do cristianismo, ele perseguiu os cristãos, tentando transformar a igreja num movimento judaico, tentando nos equiparar a fariseus, saduceus, essênios, né? E eles então perseguiram. A carta aos Gálatas foi escrita exatamente para nos livrar dessa perseguição, no caso, livrar os irmãos de lá, né? Porque era uma perseguição de ensinos, porque ele queria fazer com que a igreja guardasse a lei judaica como estava exigida para os judeus, ok? E um israelita especialista da lei judaica, ele falou claramente: a lei nos serviu de aio, então ela acabou, ok? Quando Jesus Cristo morreu na cruz. É claro que a parte moral da lei, ela vai permanecer eternamente, né? Não matarás, é claro, ok? Mas o que está falando aqui é do meio de salvação. Antes você conseguia o seu perdão sacrificando um animal. Aquilo era temporário. Todas aquelas pessoas que sacrificaram dezenas de animais, aqueles animais não salvaram eles, apenas encobriam o pecado. O que salvou eles foi se eles permaneceram fiéis a Deus no sentido de fazer o bem, e quando Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo os salvou. Jó, ele fazia sacrifício de animais pelos seus filhos, tudo, certamente fazia por ele também, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Então ele sabia que a redenção dele não estava naqueles animais. Ele fazia porque foi instituído por Deus, tá bom? Lá no Éden ainda, Noé também fazia sacrifício de animais, e todos os patriarcas também. Foi uma instituição temporária, mas ela existia, ok? Então, isso o apóstolo Paulo diz claramente que acabou, isso é passageiro. Agora houve o sacrifício perfeito de Jesus e aquela lei morreu.